Seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui, o Legislativo Lagiano, onde a gente conversa sobre política e também de temas de interesse público. Hoje conversando com a gente, então, o vereador Belezinha, né, a Gessander, nome completo, a Gessander José de Souza, famoso Ô, Belezinha, belezinha. né? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Júlia, muito obrigado pelo convite, obrigado pessoal da TV Câmara. Tem feito um belo trabalho, né, e nos acompanhado por essa gestão aí, para cima e para baixo, né, levando a nossa comunidade, o que a gente tem feito, né, e buscado de melhor para as pessoas. A gente que agradece, senhor, ter aceitado o convite. E para a gente começar primeiro conhecendo um pouquinho o senhor, né? Conta pra gente, vamos começar então. Por que Belezinha? Da onde surgiu esse apelido tão famoso aqui, que o senhor é conhecido aqui na Câmara? Júlia, quem me conhece até os 18 anos de idade, né, só chama por Aja Sander. Então, se você vê alguém me chamando pelo nome, é porque essa pessoa me conhece já antes. E depois eu comecei a trabalhar numa indústria papeleira aqui da região, e meu pai já trabalhava lá. E meu pai vivia brincando muito com as pessoas também, né, e era o Beleza, né. Então eu chamava ele: "Ó o Beleza, lá o Beleza". Quando eu entrei para trabalhar na mesma empresa, eu automaticamente virei o Belezinha e dali para cá, então eu comecei a usar os 2 nomes, né, o Alexandre Belezinha, porque um público me conhece, né, alguns amigos só por Alexandre, e daí depois, veio o Belezinha Belezinha. que vem até hoje. Herdou Quando do pai, quando você então. não gosta de um apelido, ele cola, né. O meu não, quando falaram Belezinha, eu fiquei quieto na minha, vou deixar, porque se eu falar não vai colar. E colou do mesmo jeito, então. Não gostava no No começo, começo não eu é? fiquei quieto e tal, mas depois acostuma e vai embora. Hoje as pessoas, muitas pessoas nem sabem, né, o nome, mas é mais por Belezinha e tal, mas o pessoal da família, os amigos mais antigos, é por Alexander ainda. Ah, tá certo. Apelido herdado, então, da família. Isso. E hoje também usa como parte do nome político, né, que o pessoal todo te conhece, então, por Belezinha Sim. também. Então daí não teve jeito, né, eu tive que usar os 2 nomes pra na política, porque alguns, como, né, conhece só por um e outro por outro, então hoje é Sander Belezinha junta as duas partes ali. Tá certo, então agora que a gente conhece, o motivo do Não Belezinha, é pela beleza, não é pela beleza. às vezes dá alegria, né, Da vereador, de estar alegria. sempre fazendo o sinal aqui também. É, O senhor também faz parte da mesa diretora, né, primeiro primeiro vice-presidente. Queria que o vice-presidente. senhor contasse um pouquinho para nós sobre essa responsabilidade de fazer parte da composição da mesa? Eu venho já, né, agora eu tenho um mandato nessa legislatura, mas eu já vinha participando da Câmara de Vereadores, né, há algum tempo. Eu já fui suplente, já assumi, comecei trabalhando aqui como auxiliar ali no plenário, hoje o meu assessor também, era eu e ele fazíamos uma dupla no plenário, acabei sendo candidato, e depois assumindo a a cadeira por um determinado tempo, depois saí do cenário político, fui para o executivo, trabalhamos bastante lá também, e acabamos retornando então, pra cá. Então a gente vem, né, não com tanta experiência, mas a gente viu muita gente boa passar por aqui, alguns vereadores das antigas, e a gente se espelhou neles, sabia como é que fazia o trabalho, então chegamos nesse resultado. E a escolha daí da composição da mesa, foi mais, eu acho que por isso que os companheiros nossos, porque é uma votação, também já o Belezinha já tem uma experiência aqui, então ele ajuda a compor a mesa agora nesse momento. Então acredito que seja isso. A gente tem trabalhado bastante, né, junto com o presidente, mais os outros 3 membros. A gente tem, deliberado quase semanalmente, e tem feito, o presidente nosso tem feito uma bela condução dos trabalhos, deixando a casa transparente, né, nesse período. E o senhor foi eleito também, como suplente ali na 17ª legislatura, né, de 2013 a 2016. Quais foram os períodos? Você lembra o que o senhor assumiu ali? Eu não lembro agora de cabeça, tá, mas eu acredito que foi em 2015 até o final da gestão. Eu assumi no começo já, né, em 2 meses, depois fiquei um tempo fora e retornei, daí eu acho que em 2 anos ali com o secretário, o vereador Vone, na época virou secretário da Obras, e eu acabei assumindo nesse tempo, acho que 2 anos ali um espaço bom, que deu uma experiência legal, né, pra gente poder chegar hoje, assim, mais confiante, e sabendo melhor como é que realiza os trabalhos e ajuda, de fato mesmo, a melhorar a vida das pessoas lá fora.
Deu gostinho, né, Deu um vereador? gostinho. Tá certo. E o senhor também estava comentando que o senhor passou como assistente ali do plenário, né, também já foi assessor aqui do vereador aqui na Isso. casa, então todas as experiências somaram ali na em como o senhor lida hoje como vereador eleito, no caso. Eu quando comecei eu vim do executivo, e virei assessor de plenário. Então eu e o Adilson ali, fomos uma das primeiras duplas de assessor de plenário ali mesmo. E depois daí eu me lembro quando eu estava assessor de plenário foi onde eu assumi, né. Então eu digo assim, um dia eu estava servindo café lá e levando moção, no outro dia eu estava sentado na cadeira, voltei pra moção e voltei pra cadeira. Então, a gente e sem vergonha nenhuma. Você foi vereador e agora você volta a servir café. Não tem problema nenhum. A gente está vereador nesse período. Então, agora nesse período a gente, né, tem um mandato, mas a gente está vereador. Tem um dia, um determinado dia certo já marcado para a gente deixar a cadeira. Então a gente precisa trabalhar, pegar toda a experiência que tem, correr atrás, ajudar a melhorar a vida das pessoas lá fora, que é o que mais interessa para nós. E principalmente aquelas pessoas que mais precisam de atenção. Às vezes ela não quer nada, ela precisa de uma orientação, um caminho correto para ela mesma poder fazer dali para frente. Mas a gente tem que ter essa experiência daqui de dentro para levar e mostrar para ela lá fora os caminhos. Com certeza. E qual foi o estalo que o senhor teve para entrar na vida política? Essa a base é a minha mãe, né. A minha mãe, ela nunca foi candidata, nunca foi, mas a minha mãe, ela sempre quis ajudar as pessoas, sempre ajudava. Então eu e meu irmão, né, e minha irmã, crescemos vendo a mãe ajudando os outros. Então, é uma ajuda a minha mãe trabalhava primeiro ela trabalhava nas casas fazendo faxina, então a gente é de origem bem humilde mesmo. Ah eu amo o bairro que eu moro hoje, que é o bairro Petrópolis, foi um bairro que nos deu muita ajuda lá atrás. Quando a gente precisava de ajuda, foi um bairro que nos estendeu a mão mesmo, de verdade, nos ajudou. A gente não passou fome, mas a ajuda veio deles, né. E a minha mãe depois ela trabalhava nas casas, então ela chegou a ter período que ela trabalhava numa casa de manhã até meio-dia de faxineira, chegava em casa, dava o dinheiro que ela tinha ganhado pra gente, a gente corria comprar 300 gramas de carne moída, enquanto ela cozinhava um arroz para ela fazer a comida, para ela voltar a trabalhar de noite, de tarde numa outra casa, para a gente poder jantar à noite. Nunca faltou na mesa, mas sempre foi bem sofrido e bem trabalhadinho, sempre de maneira honesta. Depois ela foi trabalhar, ela passou no concurso da prefeitura e foi trabalhar emprestada no Hospital Maternidade Teresa Ramos. E isso, Júlia, que eu falo da minha mãe, ela não foge da minha história, né, é uma história à parte, mas ela não foge da minha história, porque foi tudo aí que eu aprendi. E ela saía de lá e tinha aquelas pessoas que vinham do interior, que dormiam nos bancos da portaria ali. Então a pessoa ficava internada e a pessoa ficava ali pro lado de fora. Como ela era do interior, tal, não tinha onde ir, não tinha recursos para pagar um hotel, ela dormia ali. Quando eu e meu irmão chegavam na esquina de casa e via a mãe entrando na outra esquina com uma pessoa, a gente olhava um para o outro e dizia assim: "Hoje nós vamos dormir no chão", porque a gente sabia que a mãe estava ajudando alguém. Então, mesmo pequenos, a gente já tinha essa noção que a mãe estava ajudando alguém, então a gente dormia no chão e dormia muito feliz, porque sabia que aquilo ali. Então a mãe sempre dizia assim: "Um prato de comida, uma cama e um banho quente eu tenho para te oferecer", e pessoas que ela nunca mais ia ver na vida. A pessoa vinha lá do interior, do Campos Novos, ela nunca mais ia ver aquela pessoa, e ela ajudava. Então no outro dia a pessoa dormia ali em casa, tal, no outro dia ela ia junto com ela para o serviço. Volta e meia eles mandavam lá um saco de arroz, um saco de feijão, uma galinha caipira de forma de agradecimento, né, por ela ter estendido a mão. Então, assim, ela era uma política que não era política por votos, era uma política de coração. Então a gente aprendeu assim, hoje eu consigo fazer isso, transformar isso. Não faço 10% do que ela fazia, ela era muito mais ampla no conhecimento dela, era uma mulher que tinha não muito estudo, mas tinha o segundo grau, mas tinha um conhecimento muito amplo e conseguiu traduzir, né, transferir isso para mim e para meus irmãos, que é fazer hoje na política, né, fazer isso com o coração mesmo. Veio de berço, então. E eu como eu vim parar na política partidária, eu estava com 28 anos já, estava sentado na frente de casa, lá no bairro Petrópolis, e o mato da pracinha estava alto, e meu compadre estava lá, o Juliano, eu dizia assim: "Compadre, vamos se candidatar a presidente da associação".
E pelo menos o mato da pracinha a gente consegue limpar. E ele disse: "Vamos, vamos. Você é o presidente, eu sou o vice, porque você conversa mais". E eu nem conversava tanto desse. É, foi lá, se candidatemos, tinha na época 3 chapas na associação e muito forte a chapa, que eram os ex-candidatos a vereador, ex-presidente da associação, tinha um pessoal que tinha uma equipe de futebol que tinha do Jocó que tinha 200 atletas, tal. E nós baixamos a cabeça, fomos para as casas, pedimos nosso voto, e se elegemos com 600 votos já na frente do segundo colocado. Olha só. Então, chamei minha equipe, pedi para eles não, né, porque eleição se você se ganha ou se perde se você for para disputa, né, senão você participa dela, e mesmo não tendo o resultado que você quer, mas você consegue contribuir. Então eu chamei meu pessoal e disse antes: "Eu não quero ninguém rindo de ninguém que ganhou de ninguém. Nós vamos baixar a cabeça e vamos trabalhar, se é isso que nós queremos". E eu fiquei 2 mandatos naquela época na associação, saí por uma questão pessoal, que eu precisava voltar para casa para cuidar da minhas meninas eram pequenas, então sentado conversando com a minha família, com a minha esposa, né, eu disse: "Eu vou voltar para casa um pouco para nós organizar nossas coisas", porque na política você acaba deixando tudo as coisas, né, bagunçado. E resolvi voltar um pouco. Então eu voltei para cá e daí virei assessor daí, né, virei assessor, né, eu tinha mais um tempo. Diz os assessores que eles não têm tempo, que a gente quase mata eles, mas mas eu conseguia naquele tempo já atender um pouco mais de casa. E voltei e fiquei 10 anos fora da associação de moradores, né, não fui candidato na penúltima eleição, atendendo a família. E daí voltei para a associação em 2022, acho que foi. Nós tínhamos o grupo do bairro, o pessoal: você sempre ajuda nós", pelo conhecimento a gente ia ajudando a orientar eles. E o pessoal: "Tá, vai". Cara, eu boto o meu nome à disposição, tá. Digo: "Mas eu não tenho vontade de ser candidato, porque eu preciso cuidar da minha casa também". Mas a gente conhecimento que a gente tem. E a minha esposa, que era a primeira que não queria na época, né, que eu me envolvesse mais com a política, foi a que na hora Incentivou. final me disse assim, "Tu gosta tanto do teu povo, tu briga dia e noite para ajudar eles, mesmo não estando na política, mesmo não sendo candidato, né, e agora que eles querem que você vai dizer não?". E analisamos o cenário, era uma viabilidade boa eleitoral. Então, né, junto com ela, que é a base da gente, né, e ela sempre foi minha parceira mesmo, né, nas horas difíceis, nas horas boas, né, e junto com a base sentamos: "Então vamos pra rua". Saí pra rua, acho que 3, 4 dias eu voltei pra ela e disse assim, "Eu só preciso fazer tudo certinho agora, né, porque eu senti que o abraço tá diferente". Sabe, quando eu comecei a abraçar as pessoas, dizer que eu era candidato, as pessoas começaram a me abraçar com a força, com a vontade. E eu digo pra você, Julia, durante a campanha inteira, eu pedi de mão pegada 16 votos, tá, de contar. O restante dos votos, nós conversávamos com a pessoa, mas não pedíamos voto. E a pessoa dali, né, via nossas ideias, nossas propostas, e saía dali convencida, e saía pedindo voto. Ela saía replicando, mas nem para ela a gente tinha pedido. A gente tinha mostrado o que a gente queria fazer, o que era capaz, então a pessoa comprava a ideia e sentiu parte do projeto. Então, o resultado da eleição foi positivo, uma votação, quando eu era menino, eu dizia assim, era votação de gente grande, porque a gente sabia lá, eu lembro dos nomes aqui, o Jacinto Betti, que fazia uma votação dela, o seu Eloy Bassim, né, que era uma votação alta. Então, mas para nós, humilde lá do bairro lá, chegar numa votação dessa ali era bem surpreendente, né. E o bairro Petrópolis, ali a região, Gralha Azul, Ipiranga, ele também entrou nessa campanha, que era uma campanha deles, não era mais uma campanha do vereador, do Belezinha, do candidato, era uma campanha por representatividade. Então essa campanha acabou sendo abraçada por todos. Eu saí de um colégio eleitoral com quase 1000 votos, então, nessa campanha que eles fizeram. Então hoje eu digo assim, hoje eu tô aqui só representando, o mandato não é meu, é deles, né. Faço o que posso, trabalho, me dedico dia e noite, viro madrugada, sábado, domingo. Se me der uma semana de férias, eu não sei o que fazer Fica uma até semana de perdido. férias. Eu não sei ficar um dia parado, imagine uma semana. Tá certo, o Ah. vereador já chegou falando que tem muito compromisso, que tá agitado aqui também. Tá certo, vereador. É uma vocação, então, que o senhor tem na política. Eu acredito que sim, né, eu digo, a gente sempre trabalhou e
e já trabalhei em trabalhos difíceis, no sol, na chuva, à noite, sem feriado, mas nunca baixei minha cabeça, sempre trabalhei de forma humilde e pensando assim, para que eu estou passando por isso? Às vezes um trabalho difícil a gente passar, né? Por que eu estou passando por isso? Mas para alguma coisa vai servir. Algum propósito tem na minha vida. Não sei se é esse ainda, né, ou se tem mais pela frente, mas foi sempre aprendendo. Quando a gente teve a oportunidade, tanto com o vereador como no executivo também, você chega lá e você arregaça as mangas e vai fazer o serviço. E você começa a se tornar diferente, né? Não por aparecer, não, mas pelo trabalho. Então você tem um conhecimento diferente de quem está lá esperando o tempo passar, né? E você quer fazer. Então você acaba, com aquela experiência de todo o passado, você acaba se tornando diferente e acaba ganhando destaque, né? Então se destaca pelo trabalho. Tá certo, vereador. E agora nos tempos atuais, então, voltando aqui para 2026, 2025 também o senhor foi presidente da Comissão de Finanças, Indústria, Agricultura, Comércio e E Turismo, tudo né, isso. vereador? Como é que é essa presidência aí da comissão? Eu quando for fazer a eleição, eu disse assim: "Gente, eu preciso de tempo para mim estar na rua", porque, eu digo, agora nesse período agora que nós estamos conversando, se eu pegar meu telefone tá cheio de mensagem e eu preciso responder, porque senão atrasa e eu vou até 2 horas da manhã respondendo e resolvendo. E eu dizia para eles: "Gente, eu não quero fazer parte da comissão", porque, digo, eu preciso estar lá na rua, eu preciso estar lá com as pessoas. Mas, como eu disse, né, a experiência ali, o pessoal foi dizer: "Ah, ele já tem experiência aqui e tal". E acabei então, colocando meu nome à disposição e foi bem aceito pelos colegas, né, e acabei virando o presidente da comissão de finanças. Um trabalho que a gente vem desenvolvendo junto com a equipe ali, os outros vereadores, o vereador Jonathan, o vereador Nixon, o vereador Tio Zé e o vereador Polaco. E de confiança, um trabalho que está sendo bem sério, levado a sério, a gente analisa tudo. Até hoje não houve discordância. Chegou a matéria, a gente já bota na pauta, então não temos acúmulo de matéria. Então eles têm sido muito parceiros também da gente e ajudando assim que o processo se desenvolva o mais rápido possível. Isso levando, né, então esse benefício à nossa população. Tivemos um projeto que chegou aqui e foi o das receitas, da troca de receitas, por exemplo. É um projeto que chegou, você precisava ir lá no médico, ia no médico particular, porque você não podia esperar a vez do SUS, que levava muito tempo na época ainda, né, você ia lá, depois você tinha que voltar no médico da unidade de saúde, consultar de novo para trocar a tua receita, né. E aquilo lá foi um projeto que marcou bastante, porque a gente, nos bairros, a gente via muito isso. A pessoa com a receita na mão, precisando tomar o remédio e tendo que esperar 1 semana, 2 semanas para Toda a consultar. Então, burocracia. era uma burocracia muito grande. Quando veio esse projeto, nós sentamos rápido ali: "Gente, vamos analisar isso aqui e vamos despachar, porque isso aqui vai ajudar as pessoas lá fora. Isso aqui vai mudar, vai melhorar, vai ganhar tempo a pessoa, é um remédio que ela vai tomar 2 semanas antes, é um exame, né, que ela vai receber o atendimento mais rápido", e tem exames aí que não dá de você esperar. Mas ou você com uma doença, chega lá no médico, ele te dá uma ressonância para você fazer e você tem que ficar esperando 2, 3 meses, né. Você sabe que tem alguma coisa, se você não tiver nada, você morre só do susto, Existe uma certa urgência na né. saúde, Então né, vereador? existe essa urgência. Então a gente precisava acelerar isso. Então esse foi um dos marcantes que passou pela gente ali, e a gente sabe que esse trabalho ali de acelerar as coisas, né, dentro do que é certo, mas de acelerar as coisas vai beneficiar e vai melhorar lá fora mesmo, vai impactar lá fora, né, em quem mais precisa. Com certeza, vereador. Vamos falar de projeto agora, então? Vamos falar de Vamos projeto. entrar nos tópicos aqui, a gente tem alguns citados. Então vamos conversar primeiro, então, sobre a emenda para praças do centro comunitário. O que está Vai. acontecendo nesse projeto? Esses projetos são alguns projetos que a gente precisa, levar para a comunidade. Então a gente, né, vai nos deputados da gente hoje, né, hoje está mais fácil, a gente vai lá no deputado, conversa com ele, mostra qual é a necessidade que a gente precisa, né, no caso aqui uma praça. Eu tenho uma praça lá no bairro Petrópolis, que é a Praça Caxias do Sul. Essa praça está lá desde a fundação do bairro Petrópolis, ela tem foi feita um pouquinho depois das casas, então ela tem uns 45 anos, né, e ela já estava toda deteriorada, o piso quebrado,
Tem algumas imagens ali antes, né, e a gente precisava reformar aquilo lá. Então o vereador ele não consegue fazer obra, mas ele consegue ir atrás, fazer as parcerias, ajudar e levar, né, esses aparelhos, para que as pessoas possam usar. Então fomos atrás do deputado, conversamos com ele, mostramos, o entendimento da necessidade daquilo lá. E agora, Julia, essa Praça Caxias do Sul, eu acredito que semana que vem, no final de semana, por ali, nós vamos inaugurar ela. Mas eu quero que você veja a diferença, né, tanto na beleza, na qualidade do material que está sendo colocado lá. Ontem à noite, era 10 horas da noite, estava lá historiando, porque tinha uma trave do futsal, ela é 2 por 3, e botaram e veio no projeto uma trave com 5 metros, não é essa. Então, 10 horas da noite, meia-noite, a gente estava ainda atrás. Mas assim, Resolvendo. semana que vem a gente consegue entregar para a comunidade, né, através de uma emenda. E eu não sei se a gente pode falar o nome da pessoa, do, Do é, deputado. de quem cedeu, mas eu acho que sim, né, não é, através do deputado Márcio Machado, que veio para a prefeitura, a prefeita Carmen, né, aportou mais um recurso e a gente construiu, acho que 380 mil sai, né, essa construção dessa praça, com piso tátil, com tabela de vidro de basquete, arquibancada, proteção. Então vai ficar um lugar lindo que a gente vai conseguir entregar agora, né, já acho que nesse final de semana, para a comunidade. E terminando esta, né, a gente já começa uma outra, que é lá na Cancha de Areia, né, que tá também um modelo de quadra que não deu muito certo, né, por causa da manutenção, tempo difícil, Uhum. areia, e também nós vamos transformar no mesmo modelo que estamos construindo essa da Caxias do Sul. Vamos construir uma lá na praça, na Cancha de Areia, na rua Criciúma, né, com a Canoinhas, também com recurso do deputado Márcio Machado, que tem apontado para a gente lá. Temos um gargalo lá no bairro Petrópolis, que é o centro comunitário. E essa obra tem 50 anos, obra antiga, construção naquele tempo eles usavam as paredes grandonas de cimento, né? E a manutenção daquilo é muito cara. São mais de 600 metros de área construída, né? E o que é público, o que é de associação, geralmente nem é todo mundo que cuida. Então, quando a gente teve lá, a gente cuidou, reformou, pintou, mas vem outro, não consegue, né, a adesão da comunidade para participar, porque aquilo lá é da comunidade. Então, a comunidade tem que se juntar, né, e se organizar. E nem sempre consegue. Às vezes, está fazendo uma coisa, o pessoal não gosta, né? E nesse último mandato que eu tive na associação, a comunidade realmente participou, a gente chamou eles e dizia assim: isso aqui eu sou só o representante, É de mas isso vocês. aqui é nosso, isso aqui é de vocês vão me ajudar, eu represento. Então, e ela começou a participar. Mas a gente chegou num ponto que a gente viu que não tinha como ficar remendando. O telhado, banheiros, pintura, porque é uma construção antiga. Então a gente foi junto ao deputado, e tem nos ajudado bastante, o deputado Marcos Machado, e ele nos doou, já está, vai doar o projeto agora, mas já nos doou, da sua emenda participativa, 500 mil. Então, com 500 mil agora a gente consegue fazer realmente uma reforma ampla, né, bonita, deixar um espaço, né, belo para a comunidade poder usar. Só falta agora o projeto. Então a gente já tem o dinheiro, que era o mais difícil, Uhum. né? E agora o pessoal da engenharia está lá para fazer o projeto, né? Demorou um pouquinho o projeto porque é muita coisa. Tem muito projeto vindo. A prefeitura, tinha 2 engenheiros. A gente, através daqui da Câmara de Vereadores, autorizou, né, a prefeitura contratar mais 7 agora. Também foi uma outra votação que a gente fez aqui, mais 7. Então, para acelerar isso aí, porque tinha-se em torno de 800, 900 projetos na fila, né, com 2 engenheiros não era viável. Uhum. Então, com 9 agora, vai ser sofrido, mas Vai já sair. consegue dar uma acelerada na coisa. Tá ótimo, vereador. E o senhor vê, né, começou com o senhor querendo resolver o problema do mato alto ali, e agora Isso. já tá com praça, com centro comunitário. E cada vez buscando mais, Julia. A gente, vai atrás de curso, eu vou atrás de conhecimento, a experiência que a gente adquire na rua, porque a rua é uma faculdade, se você souber aproveitar e levar para o lado bom, ela é uma faculdade muito perfeita, não tem lugar nenhum, e o brasileiro é diferenciado. Então, se você souber a experiência da rua, aliada com o conhecimento, né, o alinhamento do conhecimento, através de cursos, de preparação, você consegue fazer. Então, a gente não tem uma faculdade de engenharia,
Mas se a gente sentar na frente de um projeto hoje, a gente consegue olhar e analisar isso, não, aqui está certo, aqui está errado. Então a gente consegue ter uma visão mais ampla, não detalhada, mais ampla, né, e saber o que que a gente precisa lá. A gente consegue transferir a precisão do próximo, né, para quem realmente tem, de fato, a caneta na mão, o poder na mão, para resolver aquela situação. Uhum. Hoje, eu digo, hoje eu ando no, né, nós temos o bairro Petrópolis, que é o meu bairro, mas é um bairro que tem infraestrutura. A gente precisa arrumar agora algumas ruas, ela é toda, são 95 ruas de calçamento. Então a gente tem lá rede de esgoto, rede d'água, calçamento. E nos últimos tempos, lá, há um pouco tempo atrás, não se fazia manutenção. E não tinha representação para cobrar. Então, elas acabaram se deteriorando um pouco. E agora a gente está alinhando um projeto. Ano passado a gente fez um projeto. E agora estamos cobrando, junto à secretaria competente, né, a contratação de uma empresa que faça essa recuperação. Então, ele é um bairro que precisa de alguns ajustes, mas tem. Mas, no bairro ao lado, no loteamento Gralha Azul, por exemplo, hoje nós temos duas ruas pavimentadas com asfalto e o restante é estrada de chão ainda. Então, é um pavimento com cascalho e as ruas têm um declive muito alto. Você passa a máquina hoje, amanhã choveu, tá de novo. Então, a gente vê o sofrimento daquela população ali para poder chegar em casa, o Uhum. acesso à casa deles. E então a gente pega isso lá, e traz para o executivo, aponta aqui e diz: ó, nós precisamos arrumar isso aqui. Nós precisamos fazer alguma coisa para melhorar a vida dessa pessoa. Não é possível você trabalhar num lugar, vamos dizer, trabalhando numa loja chique, né, e ter que sair com o pé no barro de casa. Ou sair de lá, passar um carro, você chegar tudo empoeirado lá, Uhum. né. Então, não é possível, não é mais admissível isso aí. Então a gente tem trabalhado bastante, buscado recursos, junto ao deputado, outros deputados, e para tentar mudar essa situação, né. Assim como temos no bairro Ipiranga, que é próximo também. Bairro Ipiranga nós temos 3, 4 ruas ali só, a Rua Valério Antunes, que desce da Papa João 23 até a frente do Colégio São Judas ali, um trecho no declive alto também. E essa rua ali, pode, se tiver alguém aí com tempo disponível, podemos ir lá contar buraco, que é a rua que mais tem buraco, e tapado os buracos na cidade. Uhum. E uma rua de grande movimento, que liga, o bairro Santa Helena, Copacabana, a Papa João 23, que leva acesso às indústrias, traz acesso ao centro também, porque congestiona na outra parte. E a gente já solicitou a prefeita. Já solicitamos, já mostramos, levamos ela lá, convidamos ela lá, para ela ver que realmente aquilo ali é preciso e é um caso de urgência para se fazer. Ela já nos garantiu, já está no projeto lá para a gente fazer. Incluindo isso, a Rua Bom Jesus, que ela corta e desce pela antiga Grutinha, Uhum. no bairro Ipiranga. Essa rua também sem condições de passar um carro ali sem furar um pneu, sem cair num buraco, as pessoas têm que sair para o meio da rua para desviar, o carro subir para cima da calçada, condições terríveis, né. Nesta rua tinha uma ponte e eles botaram uma galeria ali, sabe. Um engenheiro artista foi lá e resolveu botar uma galeria para tirar a ponte, que era de madeira, e tal. Só que botou uma galeria onde tinha uma bacia d'água que descia lá do bairro Bela Vista, do bairro Santa Helena, e descia todo naquela região. A primeira chuva que deu, a galeria não venceu, né, e transbordou e encheu a casa das pessoas de água. Eu estava em casa, isso aconteceu não uma vez, mas 4, 5 vezes. Eh, Ano retrasado, aconteceu 3 vezes no mês de fevereiro, que deu 3 chuvas seguidas. Aí eu estava lá em casa, as pessoas: "Belezinha, preciso de ajuda aqui". Um muro de 1,5 m, a água passando por cima da casa. Caraca. Então, a gente ia lá e via, acompanhava aquilo lá, acompanhava o sofrimento junto, ajudava a limpar tudo, mas alguma coisa precisava ser feita. Uma das primeiras coisas que eu fiz aqui, quando cheguei na Câmara de Vereadores, foi pegar o secretário, levar ao local, mostrar as imagens para ele do que acontecia, né, e ele entendeu naquele momento, né, que aquilo ali era necessário. Então a gente retirou aquelas galerias para dar vazão para a água, tá. Foi colocado uma ponte de madeira de volta no local, provisoriamente, né, até se fazer o projeto de uma ponte de material, né, mas como ponte mesmo, tirando aquelas galerias, né. E vou dizer para você, eu tenho a dona Jane lá, que é uma amiga minha. A dona Jane, depois que nós tiramos a galeria, ela já sabia que não choveu um dia,
Ela foi lá, olhou, viu que não subiu a água, né. Na outra noite deu uma chuva, 3 horas da manhã ela levantou, vestiu o casaquinho dela e foi lá pra beira do rio pra ver se estava Pra ver. subindo, porque ela não tinha noção ainda que ela não ia mais precisar, né. Aham. Sabe, ela mesma me conta assim: "Eu estava indo lá de mas não tem mais agora, não vai subir mais a água, o que que eu tô indo fazer?". Mas foi lá, olhou, conferiu, realmente a água deu vazão, e aquele povo ali escapou, né, e graças a Deus, né, os secretários nos ouviram, né, entenderam, porque a gente mora naquela região, a gente sabe, a gente conhece, a gente traz então a angústia da população para cá, né, Uhum. entendeu e fez aquilo ali, aquele pessoal tá livre daquela enchente, nossa. Ainda Então, bem, né, a gente já vereador? consegue deitar na cama e dormir, quando acontece uma chuva né, grande, a gente já consegue dormir e já tirar aquele: Tranquilo. "Será que eles estão passando por isso? Será que eles não estão?". Então a gente já consegue dormir um pouquinho mais tranquilo, né. É várias mudanças, Júlia. Várias mudanças, várias interferências que a gente diz, que a gente vai lá, a gente não tem a máquina para fazer a obra. Se a gente tivesse, nossa, era dia e Tava o noite daí vereador trabalhando, daí lá. nós estava, né. Mas a gente vai lá e mostra, então, realmente o que que a gente precisa, né, desde o problema mais grave, e a gente insiste no problema mais grave. Se eu precisar ir todo dia numa secretaria, conversar com o secretário, mostrar para ele, pegar ele, levar lá no local, explicar, ter foto, ter documento, que aquilo ali acontece, eu faço, sem preguiça nenhuma, tá. Se for um caso mais leve, um pouquinho, a gente vai através de moções, né, através dos nossos pedidos aqui pela Câmara. Então, mas se é um caso mais de urgência, a gente vai direto e isso sem, né, não cuide do tempo, porque eu falei, Não, capaz, eu vereador. digo, de 1 hora, se eu gostar da conversa, eu falo mais. Não, tá Não, certo. brincando, Julinha. Tá, então assim, hã, nós tivemos então essas, né, essas intervenções, né, e várias outras, né, mas assim, e volto para casa faceiro, tá. Eu posso levantar às 6 horas da manhã, né, eu levanto todo dia às 6 horas da manhã e começo a ver as notícias, né, e vou, às vezes acompanho as notícias de manhã, saio, volto, e se eu precisar ficar 2, 3 horas da manhã na rua, às vezes acontece, eles me procuram muito quando acontece algum óbito, algum falecimento lá, né, e eu tenho um público, né, de mais idade, que sempre está acontecendo alguma coisa, infelizmente, mas é questão da natureza, do tempo mesmo. Então, às vezes me ligam 2 horas, 3 horas da manhã, eu atendo o telefone e saio para resolver e viramos de noite, eu só volto para casa quando tiver resolvido. Tá Então a gente é certo. resolutivo. Não, tem que ser, né, vereador. E lembrando aqui que o vereador sozinho não consegue passar pela cidade toda, ver rua por rua, ver o que que precisa. Então, realmente, a população ajudar, né, avisar, ligar, falar assim: "Ó, a gente tá precisando aqui", e o vereador faz o que tá no alcance. Nossa, a internet, veio para nos ajudar, eu não sei até que ponto, porque eu digo assim, quando eu entrei na política ainda não tinha tão internet tão, não que eu seja velho, mas não tinha uma internet tão rápida assim que nem a de hoje, tá. Então a gente recebia lá um pedido, uma pessoa que visitava a gente, ou fazia uma ligação, mas era 4, 5 por dia, né, e eu saía já atrás e resolvia aquilo ali para não deixar acumular para o próximo dia. Quando veio a internet, então, e uma rede uma rede mais rápida, né, a gente começou, começou a me adiantar a minha vida, porque eu recebia 5 pedidos por dia, né, corria aqui, corria ali na secretaria, ajeitava aqui, sobrava tempo, né. Quando veio a internet, eu digo: "Agora eu não preciso mais ir, agora eu posso Uhum. resolver por aqui". Só que daí, em vez de 5, hoje eu recebo em média, 30 pedidos por dia, Olha só. somando sábado e domingo, eh, sábado e domingo um pouquinho menos, mas 30 pedidos por dia, ou uma orientação, um pedido que a rua tem um buraco que não vai arrumar, pedido de uma iluminação pública, uma orientação como é que faz para encaminhar o pedido de um remédio. Então, hoje a média é 30, né, por dia. Por isso que eu não posso tirar uma férias. Se eu tirar férias e acumular 30 que eu não fiz num dia, e mais 30 do outro, são 60, daí eu não dou conta. É, a gente não pode tirar o olho do celular, né. Eu mesma aqui de vez em quando recebo sugestão aqui de perguntas para o senhor de pauta. E falando na próxima, nessa mesma linha, né, o senhor também busca projetos de saneamento na UBS, dos acessos, também que era o que a gente estava comentando, né. O ano passado agora, nós trabalhamos muito junto às secretarias em torno de projeto. Então fomos lá, mostramos, né, o que que a gente precisa junto à água e saneamentos da cidade, a Cemasa,
A gente mostrou que o Nova Petrópolis é um loteamento lá do lado do Petrópolis, a gente precisa de uma rede de esgoto. Ah, ou se falava lá muito em pavimentação, então fazer asfalto, asfalto. Durante algum tempo foi feito reunião, reunião nas casas, né, se fizeram churrasquinho, deu mais de um boi de churrasco, né, e não resolveram o problema, né. E eu fui descobrir o que era, o que estava acontecendo, então, não se falava em projeto, nunca teve um projeto. Digo, quem fez reunião lá com a população, certo, era uma reunião política, ou porque não se tem não tinha um projeto, né, desenhado para realmente acontecer. E a gente sabe, se não tiver projeto, não existe obra. Durante o período que nós fizemos na obras, e junto ao CEPLAN, junto ao CEPLAN, para a equipe poder fazer o projeto de pavimentação do bairro Nova Petrópolis, são 5 ruas, né, eles nos pediram a rede de esgoto. Primeiro eles precisavam da rede de esgoto para depois ele fazer. Então, caminhamos junto à Semasa, é o pedido. O pessoal está fazendo a topografia, fez a topografia e tal, e já vai nos apresentar agora. É demorado, é moroso, a gente sabe. Muitas coisas não acontecem na velocidade que a gente quer. Se fosse pela gente, a gente já tinha feito, abre o buraco, coloca o tubo e vamos lá. Mas tem uma sequência a se fazer. Então, nesse primeiro ano, a gente trabalhou muito nisso, focado em buscar os projetos, para as coisas acontecerem. Mesmo que a gente não vá mais estar ali, né, mas vai acontecer uma hora, então, né, nós ficamos parceiros. A Semasa está fazendo o projeto, a Obras está fazendo o projeto através a CEPLAN está fazendo o projeto através do CAV, no convênio com o CAV, então eles nos entregam o projeto, a gente encaminha para a Semasa sobrepõe a rede dela, né, daí sim começa uma obra, primeiro de colocação de tubulação para coleta do esgoto, né. Eu digo para o povo que é uma obra que vai levar uns 2 anos, porque bota a tubulação, mas você mexeu na terra, tem que deixar sentar aquela terra ali. Se você pavimentar em cima, já ele faz um buraco e a terra, quando se mexe, né, ela demora para sentar de novo. Então faz a tubulação, bota ali, daqui um pouco a gente vem com o projeto, arruma recurso e faz a pavimentação, né. São 5 ruas na Nova Petrópolis que a gente precisa fazer isso aí. Foi um loteamento que foi aberto lá 20 anos atrás e não foi cobrada a infraestrutura correta, né. Hoje se abre um loteamento, você tem que ter a água, luz, iluminação pública, passeio. Naquele tempo eles simplesmente abriram as ruas, venderam os lotes, colocaram o cascalho e o cascalho, quem estava lá, aceitou como o cascalho que fosse um pavimento. Então, dificultou hoje a vida da gente, né. Mas temos passado e hoje vamos tentar corrigir, então, o mais rápido possível, para acabar com aquela poeira também. Que é outro lugar. Você chega, sai de casa, bonitinho de banho tomado, se você sair a pé, você chegou, lavou teu carro, saiu lá. Tem que tomar outro banho quando volta. Então, aí é um pouco menos grave que a gente diz, que é uma questão, né, que é as questões de saúde, que a gente dá mais prioridade, né, e é um dos temas que, né, que eu vou te falar ali já, tá, mas a gente tem que ter atenção também na poeira da rua, no esgoto, esgoto é saúde ali. Então, eu digo, cada real investido no esgoto, você economiza 4, 5, 7, se não me engano, de saúde, né. Você não deixa aquilo ali no meio ambiente. E da saúde, Júlia, eu não sei se A UBS a aqui. UBS, acho que tá, né. A UBS nossa, ela também foi feita junto com a criação do bairro Petrópolis. Então, 50 anos atrás foi feita uma UBS para 1.000 moradores, né, que habitavam aquelas casas, 1.234 casas, então, para 1.000 moradores ali. Hoje, a população da região ali, Gralha Azul, Ipiranga, Beatriz, o novo condomínio Araucária, o novo Bom Jesus, né, atrás do seminário, ela abrange lá quase 10.000 pessoas. E são todas atendidas na mesma unidade que foi criada para atender 1.000. Então, as meninas estão lá sobrecarregadas, não tem espaço físico. Então, uma dos meus pedidos de campanha para a população que era para me ajudar era isso. Era nós buscarmos uma unidade de saúde nova. Tá? Em conversa com a prefeita Carmen, mostramos a necessidade e ela entendeu. Nós queríamos que fizesse num terreno mais abaixo, na Rua N. Borba, que é um outro fato, nós vamos falar já,
na Rua N. Borba, que é um terreno grande, que tem ali uma UBS nova, ampla e tal. E a prefeita Carmen entendeu que não, que hoje com a construção moderna, que atrás dessa unidade tem um declive, né? Que a construção moderna você faz um piso e você pode aumentar ali mesmo. Então a gente aceitou a ideia, catou, né? Nós vamos ganhar uma unidade nova, ampla, e então a gente aceitou. Tem um probleminha ali, porque o terreno de trás, que é da UBS, foi invadido um tempo atrás. A pessoa que está lá hoje diz que ganhou no ex-prefeito e tal, mas não é bem assim. E a área institucional não pode, não existe uso capião, então as secretarias vão tratar com as pessoas ali para fazer o relocamento delas, né? E a gente retomar aquele terreno ali e realmente agora fazer. Já tem o projeto tudo certinho, tá? Então, o mais breve possível, agora a gente também vai aumentar aquela unidade de saúde que vai abranger todos esses bairros ao redor ali. Tá? A Rua N. Borba, a pior rua que nós temos naquela localidade. Ela pega já na frente do seminário, lá em cima, no condomínio Boa Vista. Na rua Campos Novos, se você fizer uma linha naquele bairro, ele dá uma bacia de mais umas 10 ruas. E toda essa água cai na Rua N. Borba, que tem uma tubulação de 40 milímetros, de 40 centímetros, né? Então que não vence isso ali. Então aquela rua vive estourando. Hoje ela está estourada. Qualquer chuva que tem, a água vem ali e estoura todo o calçamento dela. Então há 50 anos. E isso eu digo para você porque eu tenho as atas da Associação de Moradores do Bairro. E lá no começo, quando eles estavam fazendo a rua, já existia registro, né? Era um outro nome de rua, mas dessa rua que ela dava problema. E agora a gente conversou com o secretário de obras, né, com a equipe técnica dele, e mostrou que realmente a gente precisa trocar aquela tubulação por uma tubulação maior. Tá? Como a gente já fez no passado, na frente do centro comunitário, na rua Criciúma. Também tinha uma bacia d'água que se alojava e não tinha o que fazer, e cada vez que chovia aquele incômodo, a gente convenceu eles na época que precisava trocar, e na época o prefeito Renatinho, né, chamou o secretário de obras e assim, faz o que o Belezinha tá falando, porque o Belezinha mora lá, ele sabe. A gente explicou pro secretário, ele entendeu e trocamos e nunca mais tivemos problema. E a N. Borba agora é a rua da vez. Hoje ela tá danificada mesmo, estourou e vem a chuva, esse temporal agora no verão. Então a gente sabe da dificuldade e está correndo atrás, só que a solução para ela vai ser a troca. Então nós já estamos avisando a população, já chegou os tubos, agora estão contratando uma empresa para fazer, porque ela vai levar alguns dias, 2 semanas ali. Então nós vamos abrir toda a rua, tá? Não vai entrar carro, você vai ter dificuldade para entrar, mas é um trabalho que é necessário fazer para resolver de fato, de vez. Não tem mais o problema, né? Esse problema. Então, hoje a pessoa quer sair com o carro lá, ela já está com dificuldade. Quando estourou ali, não conseguimos repor o calçamento, porque bota uma brita ali, tem que esperar densar, antes de densar a água vem e leva. Então bota outra brita, a água vem e leva. Tá? Mas assim, aquela população ali, e é caminho do colégio, do Frei Nicodemos, então agora retomando a aula, as crianças descem por ali, os carros, os professores, então tem uma dificuldade. Nós vamos pedir só um pouquinho de paciência, porque a gente está trabalhando nisso junto às secretarias competentes e vamos resolver. Tá certo, então. Então, vereador, saindo um pouquinho, o senhor tem bastante projetos relacionados a obras, né, a questões de melhorias. Então, a gente vai conversar agora um pouquinho, então, sobre as moções que o senhor trouxe. Aqui a gente vai começar, então, com a moção Tolerância Zero, né, que são a cassação dos alvarás. Se o senhor puder explicar para nós um pouquinho. A gente aponta através de moções, né, a gente não pode fazer daqui, às vezes, ao projeto de lei ou a lei, né, às vezes ela tem que vir do executivo, mas a gente aponta para o executivo o que a gente encontra na rua. Então, a moção de tolerância zero, né, de cassação de alvarás, ela é uma moção que onde a polícia identificar que aquele comércio, né, ele não está só fazendo comércio de bebida ou de comida, de alimento, mas ele seja um ponto de tráfico de droga, por exemplo, ou um ponto de exploração de menor de idade, né? A polícia identifica, né? Faz os boletins, faz tudo certinho ali, comprova que realmente é aquilo ali, encaminha para o município e o município cancela o alvará, né? Porque nós não podemos compactuar daí com Com isso. certeza. Então a polícia vai lá, faz um trabalho
e nós damos autorização, né, o município dá autorização para continuar funcionando. Então, esse é mais ou menos resumindo é isso. Desde identificado pelas autoridades competentes, que ali é um ponto de droga, de exploração infantil, né, ou de qualquer coisa ou outra coisa ilícita, né, que ela notifique o município e o município cancele na hora o alvará. Não dê chance para se criar esse tipo de pessoas que usam da má fé, né, em vez de fazer o seu comércio bonitinho, trabalhando, pagando seus impostos ali, né, que usem para ganhar dinheiro de forma ilícita. Então, que cancele de uma vez, né, e essa pessoa que seja banida do comércio. E vocês já tiveram alguma notificação, assim, nesse sentido? A gente Não, espera que não tenha, né? ainda não tivemos, né, é uma coisa que agora nós aguardamos daí o executivo, né, e eu vou conversar essa semana com o coronel, nós temos lá uma grande parceria com o coronel Fernando, né, o comandante da 2ª região, e o coronel Rangel, do 6º batalhão, né, que são sempre parceiros aí, a gente dá uma ligada para eles, né, tá acontecendo tal coisa em tal lugar. Eles mandam, fazem né, o patrulhamento deles lá e tem sempre nos auxiliado. Então, eu digo, naquela região que eu trabalho ali, hoje eu tenho uma pessoa que anda à noite na rua, né? Mas uma região que mora 6.000 moradores. Eu tenho uma pessoa caminhando e a gente já sabe quem é, Uhum. aí já identificou, é muito pouco, né? Perante os outros lugares, né? E as outras cidades, então, que está tomado conta, a gente a noite inteira caminhando, parece um zumbi aquilo, né? Então, mas graças à atuação policial também, à prevenção, que eles vêm nos ajudando. Então, mas esse é um projeto que agora que a gente vai alinhar mais com eles, né, e com o executivo, para que aconteça de fato, né? Vamos banir essa gente que não vão deixar se criar. Não, daqui um pouco tá acontecendo as coisas na frente da casa da gente e a gente não consegue conter isso. Tá certo, vereador. Outra moção que o senhor trouxe, ele solicita a criação de espaço para crianças com TA, né, o transtorno do espectro do autista, nas férias. Isso. Espectro, só Espectro. para me corrigir. Julia, este é um pedido que a gente teve, tá? Não é uma das minhas pautas, né? Nós temos outros vereadores aqui que se aprofundaram mais, né, no autismo. Eu sempre digo, eu conheço o autismo desde 2012, acho que foi. Eu estava na Assembleia fazendo um curso e eu vi na sala um emblema, na sala do lado um emblema colorido, tá? Me chamou a atenção o emblema, eu fui lá ver, tava lá autismo, digo, né, o que que é? Digo, quando eu entrei na sala eu vi, comecei a ver e acabei ficando naquele curso para me ver o que que era. Claro que naquele tempo para hoje se mudou muito o conhecimento sobre o autismo, né? Mas a gente já vem acompanhando lá de trás. Mas hoje nós temos alguns outros vereadores aqui que se identificam mais com a causa, né, e se aprofundaram melhor no conhecimento. Então, mas a gente de forma de colaborar, a gente vê hoje nas escolas, né, nos CEINs, tem o professor 2, tem o professor de apoio, né, que ajudam, né, quando há uma criança, né, identificada com TEA. E só que nas férias não tem. Então, a mãe que tem a criança com espectro autista, né, ela, durante o período escolar, ela tem onde deixar. Ela vai lá, a professora tá, né, tá bem preparada, acompanha. E nas férias? E daí nas férias ela não tá de férias, dela deixar com a tia, com o vizinho, né? E essas pessoas não têm a qualificação técnica para entender. Ela não está preparada para entender o que a criança precisa, né, como é que tem que cuidar dela, né, então, porque tem os níveis de autismo, dependendo do nível, você tem que ter um preparo, um conhecimento técnico melhor. Então, elas sofrem muito com isso, porque ela precisa trabalhar e deixar com o vizinho, né, e deixar com o irmão, com a avó, e as pessoas não estão preparadas. Então, nós apontamos, né, para o secretário, né, que se tenha um espaço, como se tinha aquelas colônias de férias, se tem um espaço, então, a mãe diz assim, olha, eu preciso deixar, né, o meu filho, mas um espaço daí separado, né, com alguém especializado, não separado, mas com alguém especializado que também tem esse conhecimento para Para dar maior atender essas crianças. assistência, Então né. seria quase que uma colônia de férias, né, mas um período entre o recesso escolar, tivesse um período para deixar essas crianças com alguém preparado. Tá certo, vereador, porque são crianças que, elas demandam de mais assistência, né, dependendo ali do grau, né, que se é diagnosticado, e também
Os pais não entram de férias, né, Não quando entra as de quando as creches, quando as escolas entram de férias, às vezes não bate ali com o período de recesso dos pais e tem essa problemática, é né. difícil a mãe conseguir tirar férias junto com, né, acontece, mas, assim, não são todos os casos. E ela precisa deixar com alguém que tenha entendimento. Então Ficar tranquila, né. se o município conseguir ofertar esse serviço, nossa, vai ajudar demais as pessoas, né. Imagina, os pais ficam até mais Mas tranquilos tranquilo, sabendo que o filho está sendo bem é. assistido ali, né, pelo Como é que uma município. mãe vai trabalhar, sabendo que deixou a criança com o vizinho, né, e a criança pode chorar, né, ela pode ter algum alguma reação ali, e a pessoa não sabe o que está fazendo. Daqui a pouco a pessoa, em vez de acalmar ela, acaba deixando mais nervoso ainda, na tentativa de ajudar. Então a mãe não consegue trabalhar tranquila. Se tiver isso, vai ajudar bastante, digo, Com né. certeza, vereador. Passando para a próxima, então, a gente já conversou sobre algumas moções e tem mais uma aqui, né, que é a moção de correção do cadastro de IPTU Gralha Azul. Se você puder contar um pouquinho para nós? No loteamento Gralha Azul, eu falo loteamento porque a lei determina assim, uma lei aprovada aqui nessa casa, então ela delimita, né, os limites dos bairros. E no bairro Petrópolis, ela delimita, esquina da Rua Blumenau com a Papa João 23, a Professor Simplício, até o CRAS, lá onde é o CRAS São Pedro hoje, descendo até o condomínio Dona França, até o posto Beatriz, que é a Papa João 23, ligando ao condomínio de novo. Então, o loteamento Gralha Azul, ele fica dentro desse espaço delimitado por lei do bairro Petrópolis. Quando se criou o Gralha Azul, na época do prefeito Coruja, acho que foi criado o Gralha Azul, todo mundo chama de bairro, mas o CEP, ele ficou indefinido. Ou ele ficou São Pedro, ou ele ficou Beatriz, ou ele ficou Petrópolis, né. E isso gera uma confusão na fatura de água, na fatura de luz, na entrega dos correios. Ficou cada um tem casa que tem os 3 comprovantes. Não, eu moro no Petrópolis, no São Pedro e Uhum. então, e quando você vai abrir uma conta num banco, vai registrar algum documento, você tem que levar um comprovante de residência, fica difícil, né. Chega lá, o cara tu leva um talão de luz dizendo que tu mora no bairro São Pedro. Chega lá, o cara puxa no cadastro, aparece bairro Petrópolis. E Confuso. causou muita confusão. Então, obedecendo à lei que existe nessa casa, a gente pediu que a prefeitura institua, né, uma lei que foi aprovada aqui, que vale ali, né, de fato, que é o bairro Petrópolis, loteamento Gralha Azul, né. O bairro Gralha Azul vai virar bairro? Beleza, então a gente vai fazer um novo projeto, né, de lei, determinando que, né, delimitando a tal área, né, é o bairro Gralha Azul. Depois a gente vai conversar com a população. Mas nesse momento era importante que se corrigisse por causa de tudo isso. A documentação, os meninos dos aplicativos, aqueles que fazem entrega, os caras ficavam loucos. Pra se perder, imagina, né, não consegue colocar a É. localização Aí você certinha botava lá: "Me ali. dá o teu CEP", o cara dava o CEP, dava lá do outro lado, né. Imagina. Aí eu pegava, abria uma conta, eu botava o talão da luz, o cara bairro Petrópolis. Dava o talão da água, bairro Beatriz. Então era muita confusão. Aí o povo, né, a gente caminha ali todos os dias, eu passo no Gralha Azul, converso com as pessoas. Então era um pedido muito grande deles. Então a gente, né, fez o pedido para a prefeitura que se corrija de fato, né, então hoje determinando que ali é bairro Petrópolis, né. E depois a gente conversa com a população lá para ver se eles querem, que seja bairro Gralha Azul, se fica mesmo bairro, né, Petrópolis, Petrópolis. loteamento Gralha Azul. A mesma coisa acontece pro lado depois da Rua Blumenau, no bairro Petrópolis. Então a delimitação é Rua Blumenau até a BR-116 é bairro Boqueirão, né. E quando se foi feito, como a proximidade é uma rua só, o pessoal diz assim: "A Nova Petrópolis é bairro Petrópolis", não é. E o ICEP, quando eles corrigiram o ICEP, veio tudo Boqueirão. Então eles mudaram o ICEP. Tem casa que tem 2 CEP hoje lá, rua que tem 2 CEP, tá. Dependendo da entrega que vão fazer, o cara vai lá pra cima, atrás da Klabin, lá na Batistela, né, e aqui embaixo próximo ao bairro Petrópolis. Então ali a população já tem conversado com a gente. Aí nós vamos fazer uma audiência pública para ver o que eles querem fazer. Eles escolhem, né, a gente só é representante, a gente traz para cá, e aprova aqui o que eles pedirem lá. Vamos fazer uma audiência pública e ver,
querem continuar bairro Boqueirão, querem virar bairro Petrópolis, né, de onde a tal, né, de tal ponto a tal ponto. Então a gente vai escutar eles lá. Em breve a gente já vai fazer uma audiência pública. Tá certo, uma coisa de cada vez, né, vereador? E aqui, para o nosso último projeto, tem a criação do programa de incentivo à cultura e ao esporte. O que o senhor quer citar desse programa? Esse é uma moção que a gente fez, a gente até mandou um anteprojeto junto, né, que era a criação, deixa eu achar ele aqui, Sem problema. porque ele é um incentivo, né, no IPTU. Tá aqui. Sugere ao município a criação de um programa de incentivo social via tributos, permitindo os contribuintes de imposto predial e territorial urbano, IPTU, né, e dos impostos de ISS, que é uma arrecadação boa, que destinem 10%, né, do valor devido a projetos sociais, né, culturais e esportivos. Então, eu tenho uma microempresa, uma empresa que eu arrecado um valor, e você tem lá um projeto de vôlei, Júlia. Você tem uma cara de quem joga vôlei. Eu tento. Tenta. É um projeto de vôlei social lá com as crianças. Você apresenta o teu projeto, eu posso, né, através disso, doar, fazer a doação para você até 10% do que eu arrecadar. Então, se eu arrecado 100 mil, eu posso destinar para você 10 mil reais, Olha só. né, para você tocar o teu projeto, tudo com prestação de conta certinho e tal, mas você consegue receber já direto, né, e eu consigo deduzir do que eu tenho que pagar de imposto. Tá? E isso aqui no município. Então, escolinhas de futebol, apresentação de teatro, vários projetos, né? Clube de mães, o que você tiver. Então, a gente aponta isso, né? E acha isso muito interessante. Porque, em vez de a gente pagar esse recurso ir para lá, vai para o município, às vezes vai para o estado, vai para o federal, e depois a gente fica lá pedindo de novo para devolver. Que você já faça, né, esse recolhimento aqui, então. Então, você cria a gente mandou um anteprojeto, precisa adaptar lá, mas que se faça um projeto assim que a gente possa transferir direto. Um É caminho mais mais rápido, rápido, né? é facilitar as coisas. Nós precisamos facilitar as coisas. Tá Se for para certo. dificultar, já é difícil, mas nós precisamos facilitar. Então lá tem um projetinho social, lá na minha região, lá nós temos lá muito capoeira, aula de Kung Fu. Nós estamos preparando uma sala agora que é só de lutas de artes marciais. Tá? Mas eles estão lá, nós vamos lá fazer o cimento, nós vamos pintar as paredes, nós vamos, né? E os professores são voluntários. Então, mas aquilo ali, assim, ele é voluntário o tempo que ele puder. Então, eu posso só das 5 às 6. Todo mundo tem que se adaptar àquilo ali. Porque ele tem que ter uma outra renda. Então, se ele estiver fazendo o projeto, né, ensinando, e o esporte é uma das coisas que a gente mais apoia, porque assim, você tira da rua. Tá? Tira a criança da rua, não importa o valor que você tem que investir, né, naquele projeto. Salvou uma criança. Eu sempre digo, quanto é que vale a vida de uma pessoa? Quanto é que vale a vida de uma criança? Tinha um pastor na época que eu via, eu via muito ali na televisão, não era da minha religião, eu sou católico, né? Mas eu via ele dizia assim, o pai chega aqui para mim e diz assim, perdi meu filho para as drogas. Dou tudo que eu tenho para me salvar a vida dele. Então, nessa hora, você sabe que salvou uma criança, não tem valor. Você não pode colocar em dinheiro, né, num valor, a recuperação da criança. Então, a gente aposta muito no esporte. O esporte, ele molda mesmo, molda caráter, molda as pessoas para a vida, e afasta dessas drogas. Então, a gente está preparando com tudo os professores. Mas eles não têm essa dificuldade. Então, se a gente conseguir fazer lá, organizar eles, né, e deixar eles recebendo um valor, né, fixo, justo, né, um valor fixo para dar aula para as crianças, tá pago e não precisa ficar correndo atrás de recursos, de dinheiro lá em cima, não precisa ficar se baixando para recolher, recolhe direto na fonte, né, e acelera o processo. Com certeza, Nossa, isso vereador. O importante é a gente facilitar, né, a vida das pessoas. E a gente está falando aqui de esporte, de cultura, então eu queria que o senhor só comentasse de uma forma breve da sua participação no Carnaval 2026, né? A gente encontrou o vereador ali por lá, e tanto esse ano quanto ano passado também, o vereador tá sempre na ativa no Carnaval lagiano. Julinha, só preciso passar aqui, o chefe de gabinete está me
Me liga, né? Com Vamos lá, certeza. E a gente pede o apoio da assessora. Uma participação no carnaval, é uma das coisas que eu gosto. Carnaval eu gosto, eu respeito a cultura, é é conhecimento da cultura, tá. Quem gosta e se aprofunda mesmo, eu não sei bater um instrumento, não sei tocar um instrumento, mas eu sei sentir qual é o instrumento que tá errado na bateria. Olha só. Aí, eu sei saber qual é o carro alegórico que ele precisa, como é que é uma comissão de frente, como é então eu entendo de carnaval dessa forma. Se mandar eu pregar um pano, eu não mas eu sei o que nosso público, o É que o mais pra público lá, dirigir. né, precisa. E assim, através das letras, do enredo que é contado nas histórias do carnaval, aquilo ali é cultura pura, né. Ele mostra como é que foi criado isso, por que que é isso, por que que se chama assim. Então, ele vem trazendo, né, ele não é só samba, só não, ele é cultura mesmo. Então, eu digo para as pessoas, né, preste atenção, assista, além de bonito, né, de alegria, ainda os enredos são cultura, traduzida, mas é brilhante. Então, eu sempre participo, às vezes aqui em Lages, quando não tinha o carnaval oficial e agora esse ano, né, graças à prefeita ali, que apostou mesmo, a gente, né, bate palmas para ela porque ela incentivou. Fazia 20 e poucos anos que não tinha um carnaval oficial em Lages, né. O carnaval se mantinha através de blocos, né, e eu tinha o meu bloco. Eu tinha o meu bloco ali participando, tal, a gente ia lá, fazia uma festa, né, juntava as pessoas, cada vez se organizando mais. Então os blocos seguraram o carnaval, né, até acontecer a retomada das escolas, né. O que nós vimos agora na avenida Sexta dos blocos foi muito lindo, os blocos organizados. E no sábado as escolas então, cria-se uma esperança muito grande da retomada do carnaval forte. Aí eu vou a Joaçaba, no carnaval lá, e desfilo lá, e o pessoal de Joaçaba aprendeu a fazer carnaval com o pessoal de Lages. Nos tempos, né, de outrora, eles aprenderam e eles falam: "Lages fazia carnaval, Lages ensinou todos nós". Ah, só que Lages parou, né, no carnaval, e aí eles continuaram evoluindo. Então, hoje eles estão nos ensinando a fazer carnaval e a gente vai lá aprender. A gente vai lá, uma terra, de alemão, de italiano, e você vê o maior carnaval de Santa Catarina, né, eu acho que o terceiro maior do Brasil, de rua, é Joaçaba. Que não, né, não teria uma tradição, eles têm a história dele, por que tem o carnaval lá, mas assim, eles vieram aprender aqui, começaram a fazer, se organizaram de forma então a gente torce para que as escolas aqui de Lages, se organizem, como era no passado, né, os modelos, né, mudaram um pouco, mas se atualizem, e mostrem o que mostraram sábado na avenida, né. Uma escola mais bonita que a outra, a São Carlos foi a campeã em números, né, mas assim, todas elas foram campeãs, né, mostrando enredos, a beleza das fantasias, né, gente bonita, gente alegre, se eu lembrar o nome, eu vou dizer o nome de todos aqui, mas, né, a Urca Unidos do Ritmo Castro Alves, a Acadêmicos da Brusque, a 7 de Setembro, a Princesa Isabel, a Protegidos São Carlos e a Leões da Serra. Eu Olha lembrei de só, todos. gabaritou o vereador. Mas assim, parabéns a todos mesmo que se dedicaram, porque é trabalhar com a comunidade. Então, isso eu gosto bastante, né. A gente atua em outras áreas, mas quando mexe com a comunidade que a gente, né, que a gente sabe que precisa de atenção, precisa também de cultura, precisa de asfalto, precisa de esgoto, precisa de escola, né. Quando mexe com a comunidade, a gente chega até a falar de diferente um pouco, né. Então, digo, levando tudo aquilo ali, é as crianças lá aprendendo, é as passistas, é a tia lá costurando para fazer a fantasia, sabe, eu acompanho de perto isso. Então a gente eu além de apaixonado pelo carnaval, né, a gente vê isso acontecendo lá no dia a dia nas comunidades lá, cara, é muito parabéns a todos que desfilaram, parabéns pelo empenho deles, né. Infelizmente no final só uma sai com o título, né, mas eu considero todas campeãs. Com certeza. E a gente é suspeita a falar, né, a TV Câmara estava lá presente
nos 2 dias, no desfile dos blocos, no desfile das escolas de samba. A gente também fez uma matéria há pouco e fica o convite, então, para você acompanhar ali tanto os desfiles, a gente tem Pô, salvo em lindo. transmissão ao vivo, quanto a matéria que a gente fez logo em seguida em relação com a grande campeã Protegidos de São Carlos. Eu Então, vereador, o nosso tempo está se esgotando, foi uma conversa bem bacana, a gente conseguiu conhecer mais da sua trajetória política, do Algessandro Belezinha como pessoa, CPF, né, não uma pessoa política, e sobre os seus projetos também, suas bandeiras. Foi algo bem inspirador conversar com o senhor, então só agradecer pelo convite, por ter aceitado o convite, e deixar o microfone aberto para o senhor se despedir, se quiser citar alguma coisa que a gente não foi citado ainda também. Paulinha, muito obrigado pelo convite, tá? Vai ser sempre aceito, né? A maioria do pessoal que eu digo, a maioria do pessoal nos conhece já desde quando eu vim a primeira vez trabalhar aqui na Câmara lá, alguns anos atrás. E sabe que a gente é assim mesmo. A gente não inventa personagem, não fala errado porque quer, não, porque a gente é assim, primeiro, e gosta desse. Eu sou uma pessoa que gosta muito de contato, do abraço, do aperto de mão, né? E tenho trabalhado bastante. Quem conhece o Belezinha na rua, o Belezinha brincando, dando risada, né? Não conhece o Belezinha, às vezes, aqui dentro da porta do gabinete para dentro, e ali sentou, é sério. Sentou, é sério, a gente precisa resolver, a gente precisa deixar a pessoa calma lá na rua, mas vir para dentro da instituição e resolver a vida dela. Eu agradeço aí, né? Tem a Ju, minha assessora, hoje temos, né, tinha o Marquinhos, agora o Marquinhos foi para outra função e veio o Adilson, né, e ele sabe que eu falo, né, disso é real, porque às vezes nós estamos rindo lá fora, nós entramos dentro da sala e digo, Meu sério, Deus. gente? Temos que resolver. Eles me olham, nós precisamos resolver. Se a pessoa veio até nós pedindo ajuda, pedindo um auxílio, é porque ela realmente precisa. Ninguém vai pedir para os outros se não precisasse, né? Então a gente faz tudo. Questão de projetos, de trabalho aqui na Câmara de Vereadores é bastante trabalho, né? É reunião, é sessão. A gente não vem só naquele período das 6, né, na segunda e terça-feira ali, 1 hora, 2 horas. Tá? A gente tem outras atividades, projetos importantes que precisam passar por aqui, passam pelas comissões, a gente tem que analisar, né, dar o parecer da gente, dizer assim, gente, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Então, você tem que ter toda essa cautela, porque toda a votação que é feita aqui vai impactar na vida de 172 mil pessoas que moram em Lages. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, a gente não, né, brinca ali fora, mas aqui dentro a gente precisa trabalhar sério. E muitas vezes as pessoas não conhecem, né, esse belezinha que trabalha aqui dentro, né, que aqui é sério o trabalho. Então, leve o meu respeito, toda a minha admiração por quem está fazendo o trabalho, né, por quem está lá fora apostando na gente, porque a gente está aqui dentro respeitando as pessoas. Muito obrigado pelo convite, um abraço a todo o pessoal da TV Câmara, um abraço ao nosso presidente, né, que autorizou também toda essa entrevista para que as pessoas conheçam de fato, né, o seu representante ou seu futuro representante. Tá certo, por que não, né, vereador? Muito obrigada, a gente agradece mais uma vez pela sua presença aqui, pela nossa conversa, que seja uma ótima legislatura para o senhor, o ano tá só começando, tenho certeza que vem muita coisa Bastante boa coisa por por aí, com certeza. E logo mais a gente se encontra no próximo podcast, tem mais vereadores aqui para conversar com a gente. Então, até semana que vem.